Olá, meus queridos alunos, como vão? Tudo bem? Bom, hoje é a nossa aula de revisão para a AV1, tá? Então, a AV1, ela é uma prova que engloba as aulas 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, como é que nós vamos fazer essa nossa revisão da aula de hoje? Nós vamos fazer uma tela por aula para a gente pensar os principais aspectos, conceitos ressaltados naquela aula. Na sequência, vamos fazer uma sequência de 4 a 5 exercícios por aula, onde nós vamos resolver esses exercícios e, através da solução desses exercícios, ir revisando os conceitos inerentes a ele. Ok? Então, vamos à escalada da nossa aula de hoje. Bom, então, na revisão da nossa AV1, nós vamos tratar das 5 primeiras aulas estudadas até então. Primeira, nós falamos sobre os fundamentos dos sistemas de informação. Então, nós definimos o que é sistema de informação, a gente falou o que era sistema, né, o que era sistema de informação propriamente dito, né, definimos basicamente esses conceitos, o conceito de dado, o conceito de informação, né, definimos o que era isso, e falamos sobre a base, o alicerce das aulas seguintes. Então, nós vamos dar uma revisada nessa primeira aula. Já na aula 2, a gente avançando um pouco mais no assunto, nós falamos sobre os recursos e as atividades de um sistema de informação. Então, nós vimos que o sistema de informação ele abrange os vários segmentos da empresa, nos vários níveis que a empresa possui, né, nos níveis que a informação existe, que os sistemas existem em cada um desses níveis. Né? Vimos a organização desse sistema de uma forma boa e começamos a falar sobre o sistema de gestão. Na aula 3, nós falamos sobre as funções e aplicação desses sistemas em cada segmento da área, né, de departamentos e áreas dentro da empresa. Que tipo de sistema nós deveríamos ter nos 3 níveis empresariais. Né? Então, a gente trabalhou aquela pirâmide de forma horizontal nos níveis e de forma vertical, né, em cada uma dos departamentos da empresa. Na aula 4, nós falamos sobre o e-business, e como os sistemas de apoio à decisão, os sistemas de informação estratégicas, podem se beneficiar do uso da internet, né, que vantagens ele tem e que, por ter algumas características que nós vamos rever, são sistemas propícios para isso, né, para evolução pela internet, intranet e extranet. Vimos esses conceitos também. E por fim, na aula de número 5, nós falamos sobre as tecnologias da inteligência artificial. Né? Falamos de várias tecnologias, demos exemplos de cada uma delas e vimos como essa inteligência artificial hoje começa de uma forma paulatina, cada vez mais estar presente na realidade das empresas, né, em função dos avanços da tecnologia. Ok? Bom, vamos então agora para os nossos exercícios, os nossos conteúdos das aulas. Bom, aula 1, introdução aos fundamentos do sistema de informação. Quais foram os principais conceitos que nós vimos nessa aula? Né? Nós vimos que os sistemas são partes integradas, cada parte contribuindo para a consecução do objetivo geral do sistema. Dentro de um sistema, essa parte são entradas, eu tenho que ter elementos para imputar dados no meu sistema, processamento, ou seja, vai fazer algo com aquilo que foi imputado, ou seja, vai gerar uma saída. A saída é o resultado do processamento dos dados. Existe uma função de feedback, um elemento feedback, que é o quê? Que é a retroalimentação, é o retorno dessa saída, né, a alguns componentes do sistema para que a gente faça um ajuste, né, dessa saída, quando ela não está muito bem contextualizada, e o controle. Todo sistema precisa de controlar a execução de cada uma dessas partes. Falamos sobre o sistema de informação nas empresas, vimos a diferença básica entre dado, que é um fato isolado, sem valor em si, e a informação, que é o produto lapidado, ou seja, o resultado do processamento dos dados, que já vai traduzir uma informação para quem quer que seja.
Cada função da empresa vai derivar um processo e a gente precisa, né, informatizar cada um desses processos. Temos o conceito de sistema de informação, que engloba tecnologia, pessoas e processos. A tecnologia, nós vamos ter elementos de hardware, de software, de rede, de bancos de dados, tudo que engloba a tecnologia hoje. E os sistemas vão atuar em todos os níveis da empresa, operacional, gerencial e estratégico. Falamos sobre a teoria geral de sistemas e alguns conceitos super importantes que nós temos que ter ao conceber e vislumbrar sistemas nas empresas. Que o sistema está inserido num todo complexo, que é a empresa, e por isso sofre influência dela. O sistema possui níveis hierárquicos, né, que vai explicando e detalhando cada vez mais as suas funções, e existem classificações para esses sistemas, aberto, fechado, dinâmico, estático, né, que nós vimos ser relevantes para entender os contextos da empresa. Então, isso são os assuntos. Se vocês tiverem dúvida nesses assuntos, nessas aulas, voltem à aula de número 1, assistam à aula de número 1, leiam o conteúdo online, tá certo? Que essa aula não esgota tudo, o conteúdo também não esgota tudo, leiam as referências, né? Busquem novas informações, ou seja, pesquisem, trabalhem. O conteúdo das aulas não esgotam todo o conhecimento, eles são apenas uma diretriz, um caminho para que vocês saibam o contexto. Leiam, pesquisem na internet, enfim, vão adiante nesse conteúdo, não se limitem ao que aqui existe, tá certo? Então agora vamos fazer alguns exercícios que vão revivar os nossos conhecimentos adquiridos nessa aula número 1. Então vamos lá. Analise as sentenças abaixo que tratam sobre elementos básicos de um sistema. E em seguida assinale a alternativa correta. Então vamos analisar e já vamos vendo cada um se verdadeiro ou falso. As partes que compõem um sistema e as relações entre elas não influenciam no funcionamento do sistema. Falso, né? É claro que influencia. Cada parte vai contribuir para que tenha cada parte contribui para um pedaço do objetivo do todo, né? Então, é óbvio que influencia. Então, essa assertiva está errada. Seja qual for o sistema, podemos identificar de forma genérica os seguintes elementos: entrada, saída, processamento, feedback e controle. Perfeito. Entro, dou um input no sistema, o sistema faz o que ele tem que fazer, ou seja, processa, dá o resultado dele, eu tenho feedback, retroalimento e reajuste desse sistema, e eu tenho que estar controlando esses elementos. Então, essa aqui está verdadeira. O elemento controle refere-se ao monitoramento e avaliação do feedback, determinando se o sistema está atingindo ou não o seu objetivo. Tá certo? Então, essa aqui está verdadeira ou está falsa? O que vocês acham? Está verdadeira. Então, eu tenho como verdade a 2 e a 3. Então, eu tenho aqui a questão, a letra A. Ó. Letra A dá como corretas as sentenças 2 e as sentenças 3. Monitoramento e avaliação do feedback, o retorno que ele dá. Então, ele monitora e controla isso aí, tá certo? Identifica se está tendo objetivo ou não. Ok? Então, essa é a questão correta. Letra A. Aí está. Próximo exercício. Um conceito muito explorado e que deve ser entendido na área de TI é o conceito de sistemas. Sistema de informação, sistema operacional, sistema integrado, são alguns exemplos no qual aplicamos a definição de sistemas. Podemos então definir um sistema como sendo um conjunto de elementos interrelacionados, tudo bem, cada qual desempenhando uma função para, de forma integrada e coordenada, contribuir e garantir a consecução do objetivo do sistema. Me parece que está correto. O sistema é isso, né? São elementos que se relacionam, cada elemento tem uma função que trabalha de forma coordenada e integrada, ou seja, há um controlador que garanta que ele atinja o objetivo. Então, a princípio, essa me parece a correta. Vamos ver as demais. Um único elemento isolado. Não, de forma nenhuma. O sistema não é um único elemento isolado. É um conjunto de elementos integrados. Então, essa B está errada. Um conjunto de elementos interrelacionados, tudo bem, todos desempenhando as mesmas funções. Claro que não. Se todos desempenharem as mesmas funções, eu tenho redundância no meu sistema. Então, está errado por esse fato aqui. Um único sistema isolado desempenhando várias funções. Não, não é um único sistema isolado. Então, realmente também está errado. Então, a nossa resposta correta é a de letra A. O sistema é um conjunto de elementos interrelacionados, cada qual desempenhando uma função para, de forma integrada e coordenada, contribuir e garantir a consecução do objetivo do sistema, que é o objetivo maior. Muito bem.
Analise as sentenças abaixo que tratam sobre dado e informação, e em seguida assinale a alternativa correta. Então vamos ver esses conceitos. Dado é o conjunto de fatos, dados, organizados, processados, de tal forma que tenham um valor agregado em si. O dado é um conjunto organizado de tal forma que tenha um valor agregado em si. O dado é que é processado. Então, quem tem que ter o valor em si não é o dado. Tá? Então aqui está o erro. E a informação é um fato isolado. Não, nada disso. Ao contrário, né? Então essa está errada. Falso. Atualmente, sai na frente aquele, seja pessoa física ou jurídica, que detém e utiliza de forma mais rápida a informação. Perfeito. Né? Ou seja, aquele que tem a informação, ele sai na frente. A informação é um dos recursos mais valiosos, importantes e valorizados em uma organização e depende de um bom conjunto de dados para ser efetiva. Tá certo. É relevante, é valiosa, né? Se você não tiver um conjunto de dados efetivo para que aquela informação seja gerada, eu não vou conseguir gerar aquela informação. Então, essa assertiva também está verdade. Então, vamos procurar aquela que diz que a 2 e 3 estão corretas, que é a letra A. 2 e 3 estão corretas. Perceba que aqui eu boto somente a sentença 3, somente a sentença 2, essas não estão certas. Por quê? Porque não é somente ela que está certa, é a 2 e 3 que está correta. Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de questão. Né? O método é exatamente esse que eu estou adotando. Você vai indo para cada assertiva, com o teu conhecimento, você já classifica como verdadeiro ou falso. Quando você tiver dúvida, aí você vai nas respostas, tentando identificar aquela que se adapta. Mas o ideal é que você conheça os conceitos e, para a assertiva, já vá delineando o resultado. Exercício 4. Analise as sentenças abaixo, que tratam sobre os tipos de sistema de informação e assinale a alternativa correta. A partir do momento que a operação funcionava de forma automatizada, os gestores perceberam que podiam expandir os sistemas para gerar informações mais complexas, muito bem, que pudessem apoiá-los nas decisões. Surgiu, então, os sistemas de informação gerencial. É verdade. Ou seja, o sistema de informação gerencial só puderam ser concebidos, né, pelos gestores na medida que eles tinham a operação funcionando, eles tinham a operação com os dados automatizados, tudo redondinho. A partir daí eles começaram a pensar, caramba, eu posso pegar isso, fazer aquilo, não é verdade. Os SPT, que é SPT, Sistema de Processamento de Transação, provém a informação de cunho operacional. Tudo bem, a operação, o SPT ele é a base da pirâmide. Então, cunho operacional, sendo a base de toda a informação gerada na empresa. Perfeito. Ele está lá embaixo, né? Ele lida com a operação. Se os dados da operação não estiverem efetivos, eu não vou conseguir, né, ter informação útil para o resto da pirâmide. Então, está adequado. Os sistemas de informação gerencial visam atender a demanda da direção das empresas. Sistema de informação gerencial. Visam atender a demanda de informação, diretores, vice-presidentes, presidentes, ajudando a traçar as diretrizes estratégicas da operação. Opa, cuidado, isso está errado. Quem traça os objetivos estratégicos e que atende a demanda da direção no alto escalão da empresa são sistemas de informações estratégicos. Então, só relembrando aqui, ó, fazendo a nossa pirâmide, aqui na base eu tenho o SPT, no meio eu tenho o Sistema de Informação Gerencial e depois vamos ver que vieram os SADs, e aqui eu tenho o Sistema de Informação Estratégica. É aqui no topo que operam os diretores, presidentes e vice-presidentes da empresa. Portanto, aqui não é o SIG. Então, essa aqui está falsa. Então, a solução é aquela que tem 1 e 2 como corretas. Somente a 1 está correta? Não, porque a 2 também está. 2 e 3 estão corretas? Não, porque a 3 está errada. 1 e 2 estão corretas, é essa. Letra C é a correta. Somente a 2 está correta? Não, que a 1 também está correta. Então, aqui é a letra C. Somente 1 e 2 estão corretas. Vamos em frente. Dentre as propriedades de sistemas apresentadas no estudo da teoria de sistemas, TGS, assinale a que diz que, a partir das saídas dos sistemas, faz revisão de suas entradas e ou características de seus componentes para controlar o funcionamento do sistema e permitir que se ajuste. Né? Quem é que faz esse tipo de coisa? É a homeostase? É as fronteiras? É a diferenciação? Não. Esse é o conceito de feedback. A partir das saídas, revisa as entradas e ou seu processamento para ajustar o objetivo do sistema. Então, esse é o conceito de feedback.
A empresa é um sistema aberto, complexo e adaptável? Sim, ela é aberto, porque ela sofre a influência do meio. Ela é complexa, porque ela tem uma série de variáveis e processos intervenientes nela. E ela é adaptável, porque como ela está sob a influência do meio, ela precisa se adaptar para sobreviver. Então, me parece que essa é correta. Ele é aberto, simples e não adaptável? Não, ele nem é simples e nem é não adaptável. Ele é fechado? Não, ele não é fechado. Se fosse um sistema fechado, ele não sofria influência do meio da forma como ele sofre. Então, esse já está errado de cara. D fechado também já está errado. Então, realmente, a resposta aqui é a letra A. A empresa é um sistema aberto, sofre a influência do meio, é complexo, tem uma série de variáveis e processos intervenientes e é adaptável. Precisa se modificar para atender aos objetivos. Muito bem. Vamos agora ao contexto e aula número 2. Tá? Vamos revisar os principais elementos, vamos fazer exercícios. Recurso e atividade de um sistema de informação. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos que um sistema de informação é um conjunto de tecnologia, pessoas e procedimentos. Tecnologia dando os subsídios tecnológicos, as pessoas para organizarem e realizarem, efetivarem a interação com os sistemas e os procedimentos para delinear o fluxo com que as coisas têm que acontecer nas empresas. A tecnologia da informação por si só, que é a TI, ela tem elementos de hardware, são os componentes físicos de entrada, processamento, saída, de software, que é o elemento central, é o que vai conduzir o hardware na execução, né, o que tem o programa, são as instruções dos programas que dizem ao hardware o que fazer, as redes, fundamentais na criação, na proliferação dos sistemas, né, dentro das empresas, dentro do contexto globalizado, e os bancos de dados que permitem persistir os dados de forma efetiva. Né? Então, isso é o sistema de informação que vão permitir que os dados sejam transformados em informações. Para cada nível de informação, vai existir um tipo de sistema. A informação em nível pode ser usada como dado no nível superior, lembra disso? Nós tínhamos aqui, ó, né, então o dado operacional. A informação que eu gerava no dado operacional, ela poderia servir de dado para o sistema de informação gerencial. Então, demos até o exemplo do estoque, né? Ou seja, a posição de estoque de um produto é a informação na operação. E ela é base para que eu faça a compra no produto de compra. Então, a informação no nível é dado para o outro nível seguinte. E os sistemas integrados, que é o que nós devemos ter nas empresas, né? Todos eles tratando sobre a única base de dados, ele opera em todos os níveis e em todas as funções empresariais. Para que o sistema de informação atenda às expectativas, é necessário que os dados tenham qualidade e sejam sempre monitorados. Então, esse é o resumo da nossa aula número 2. Vamos ao exercício. O alto executivo de uma empresa encontra-se no topo da pirâmide. Tá certo? Nesse nível, então, estão os sistemas de informação estratégica. Com relação aos dados, para que o executivo tenha confiança nos sistemas desenvolvidos nesse nível, ou seja, os sistemas estratégicos, é necessário que apenas os sistemas desse nível funcionem na empresa. Ou seja, basta ter os armazenados no sistema de informação estratégico. Não. Eu não consigo começar nesse nível, tem que ter a operação toda lastreada. É necessário que os dados de entrada do SPT tenham qualidade e confiabilidade. Me parece que faz sentido. Aquilo que entra no SPT, no último nível, é o que vai sendo trabalhado e processado dentro da empresa. Se aquilo for bom, a tendência é que aquele sistema e os demais serem bons é efetivo. Então, me parece que é essa. Vamos continuar. Os dados devem estar contidos em todos os níveis, devem estar todos contidos no SIG, todos os dados no nível médio. Sistema de informação gerencial? Claro que não. O alto executivo precisa conhecer os detalhes da operação. Não precisa. O alto executivo precisa ter informações sumarizadas, inclusive assessoradas de detalhes externos, para que possa tomar suas decisões. Então, realmente, a resposta correta é o nível B. Para que o sistema lá em cima tenha qualidade, é preciso que lá embaixo os dados que são imputados sejam efetivos, sejam corretos e tenham a devida qualidade. Então, letra B. Outro conceito relevante dentro do contexto de sistema de informação é o conhecimento. O conhecimento representa o quê? Os itens referentes à descrição primária de objetos, eventos, atividades e transações. Não, isso não é conhecimento. O conjunto de dados organizados de forma a ter sentido e valor para seu destinatário. O conjunto de dados organizados vai ter informação no máximo sendo gerada. Então, não é isso que vai travar o conhecimento. Mas vamos continuar.
a percepção e a compreensão de um conjunto de informações e de como essas informações podem ser úteis para uma tarefa específica. Aqui começa a fazer sentido. O conhecimento, ele resulta da medida em que você tem a informação e traz conhecimento prático a ela para si. Nesse momento você formalizou e formou o conhecimento. Tá certo? Então o conhecimento, ele resulta da mensuração, usando a tua experiência, usando aquilo que você conhece, você tem uma informação, você usa essa informação no sentido prático. Então o cara tinha uma informação de que determinada privilegiada, de que determinado dia as ações de determinada empresa iam tender a subir. Ele juntou outros conhecimentos que ele tinha, com essa informação ele apostou naquela empresa e comprou aquela ação. Isso é o conhecimento. Aí ele transformou aquela informação em conhecimento. Então, a letra C é a correta. Os recursos humanos que constroem e gerenciam os sistemas e os usuários que utilizam, nada disso. Então, a percepção e a compreensão a partir do conjunto de informações que dá utilidade prática na empresa. Esse é o conhecimento. Para que a informação tenha qualidade, é preciso que os sistemas assinalem a última opção correta. Tenham um custo alto para evitar falhas. Ninguém está em busca de custo alto. Gerem informações corretas, mesmo que incompletas. Se elas estiverem incompletas, elas não vão conseguir sequer estarem corretas, porque as pessoas não vão conseguir usá-las. Tenham informações precisas e completas, com um custo razoável. Me parece efetivo. Precisa e completa. E nem gastando muito por isso. Gere informações para o nível operacional, gerencial e estratégico, para os que forem desenvolvidos, mesmo que com alto custo. Não, ninguém quer um alto custo. Então, a solução razoável é a letra C. Né? Ou seja, a informação com qualidade é aquela que é gerada de forma precisa, na hora certa, de forma completa e a um custo que se possa pagar. Nos dias atuais, todas as empresas, para obterem o retorno almejado e se manterem no mercado, necessitam de controles eficientes para que os gestores possam estar a par no que está acontecendo e, assim, tomar suas decisões no momento oportuno. Então, a partir dessas assertivas, desse contexto, analisa as assertivas abaixo. Redução da incerteza no processo de tomada de decisão. Então, os controles vão ajudar na redução da incerteza no processo de tomada de decisão. Me parece coerente. Verdadeiro. Diminuição do benefício gerado pela informação versus o custo produzido. Ora, se eu diminuo o benefício, eu estou trazendo um problema para mim. Como é que eu vou comparar o custo de produzir pela diminuição do benefício? Não, tem o custo de produzir pelo aumento do benefício. Então, isso aqui está errado. Não faz muito sentido isso. Aumento da qualidade da decisão. Realmente é o que se busca. Então, busca reduzir a incerteza para que possa aumentar a qualidade da decisão. É isso que se quer no sistema de decisão. Então, vão estar corretos 1 e 3. Existe alguma opção assim? Somente a 1 está correta? Não, porque a 3 também está. 2 e 3 estão corretas? Não, porque a 2 está errada. Né? Somente a 3 está correta? Não, porque a 1 também está. As opções 1 e 3 estão corretas. Essa é a resposta certa. Opções 1 e 3 estão corretas. Letra B de dado. Bom, passemos então agora à nossa aula de número 3. Vamos falar sobre as funções e aplicações do sistema de informações nas empresas. O que é que nós vimos de relevante nessa nossa aula de número 3? Com a evolução dos sistemas de informação, outro tipo de sistemas surgiram não só para apoiar o estabelecimento da estratégia da empresa, nível estratégico, como também a tomada de decisão e atividades operacionais na organização. Então, nessa aula nós vimos o surgimento dos sistemas de apoio à decisão, que eles vêm também no nível médio, nível de gestão, porém eles apoiam uma decisão um pouco mais de alto nível, uma decisão, né, para problemas semi-estruturados, do tipo que acontece para eu aumentar, o quanto eu preciso aumentar minha produção para faturar tantos mil reais. É um tipo de pergunta que se faz. Né? E aí eu preciso não só de dados internos, mais sumarizados ainda, como também de alguns dados externos. Vimos também os sistemas de trabalhadores do conhecimento, né, um pouco acima do nível operacional, que vão trazer a tecnologia para a empresa, vão mostrar às pessoas como usar a tecnologia. Então entram aí os sistemas de processamento de documentos, entram aí os sistemas de gestão de escritório, tá certo? Para organizar a estrutura das empresas.
Cada vez mais é importante que o analista saber as principais funções e tendências do SI nas organizações, né? Então, é o crescimento das tecnologias. Assim, conseguiremos ter uma visão geral do SI sobre a estrutura e a organização da empresa. Num primeiro momento do processo de informatização das empresas, o objetivo era fundamentalmente o aumento da eficiência e a eficácia dos processos automatizados, ou seja, gerar eficiência na automação da operação da empresa, né? Que é justamente a base da pirâmide, que é o SPT. Muito bem, vamos ver o que ele quer com isso. Analise a única opção correta que representa o tipo de sistema que tinha essa premissa. Era o sistema de informação gerencial? Não. Esse estava aqui no segundo nível, né? Tratando da informação gerencial depois que a operação estava correta. Então, não é esse. É o sistema de informação estratégica? Não. Esse é o mais alto nível, lá em cima, que dita as diretrizes, a estratégia da empresa. Então, também não é esse. Sistema de informação das bases. Não sei nem o que é isso. De forma não é esse. Sistema de processamento de transação. Justamente SPT, que é justamente o que está na base. Correto. Cuidando de controlar e de forma eficiente a operação na empresa. Então, a resposta aqui é letra D de dado. Existem duas formas de processamento das transações de um sistema de processamento de transações, ou seja, do SPT, nível da operação básico. Com base nessas formas, analise os itens abaixo. As formas são batch e online. Online atualiza tudo assim que acontece. O batch, ele retém os dados por um tempo e o processamento só acontece algum tempo depois. No processamento online, tão logo a entrada está disponível, o processamento é realizado. Exatamente. Eu tenho a entrada, o processo já tem a resposta imediata. Compro online, né? Comprei num site, comprei na mesma hora. O débito já está no meu cartão, a encomenda já diz quantos dias eu vou entregar, então o processamento do pedido já é feito na hora. O processamento online é essencial para negócios que demandem rapidez e atualização frequente. Acabamos de dar o exemplo. Verdade. O processamento no sistema de tráfego aéreo é tipicamente em batch. Pô, se for em batch, né, vai ter colisão de avião toda hora. Tem que ser na hora. Na hora que eu processei o tráfego aéreo, eu tenho que dar as informações para todas as aeronaves que estão circundando a região. Então, está errado isso aqui. É basicamente, é online. Tem que ser online, tráfego aéreo. Não tem como. Falso. Folha de pagamento caracteriza o processamento online. Falso. A maior característica do processamento em batch é justamente a folha. Você vai imputando os dados de entrada e saída de funcionários diariamente, e no final do dia, em determinado momento, você roda isso tudo, gera as horas extras, gera os débitos de falta e etc. Tá certo? Então, temos corretas as opções 1 e 2. Então, logo a primeira opção, somente as opções 1 e 2 estão corretas. Verdade. 1 e 3 está errado, porque a 3 é falsa. 1 e 4 está errado, porque a 4 é falsa. 3 e 4 está errado, porque as duas são falsas. Então, as corretas é 1 e 2. Então, letra A, somente as opções 1 e 2 estão corretas. Opção verdadeira, letra A. Analise as sentenças abaixo. O SPT, então vamos voltar aqui, por favor, fica aqui comigo na telinha, vamos voltar aqui a desenhar nossa pirâmide. O SPT é a base. Dá suporte à entrada de dados no nível operacional. Tá certo, né? Esse nível aqui é o nível operacional, ele dá suporte a input de dados aqui. Verdade. O SIG, que é o segundo nível, o SIG, que é a área gerencial, dá suporte à eficácia gerencial. Sim. Né? O controle, o processamento, ao gerenciamento e as informações gerenciais. Verdade. As fontes de dados de um SIG são internas. Sim, o SIG tem fonte de dados internas, é verdade. O SAD, que também vai depois estar nesse nível, esse sim, além de fontes internas da operação, ele vai vislumbrar fontes externas também. As fontes de dados do SPT são externas, falso. De forma alguma elas são externas. Então eu tenho que ter alguma resposta que tenha 1, 2 e 3 como verdade. Tá? Então, somente as opções 1, 2 e 4 estão corretas. Não é essa, porque a 4 não está correta. Somente 1 e 2 estão corretas. Não, somente não, porque a 3 está correta também. Se não tivesse a palavra somente, aí
né, talvez confundisse. Então, a palavra somente aqui diz que não é essa. Somente as opções 3 e 4 estão corretas, de forma alguma. A 3 está errada e a 4 também. Olha, a 3 está correta, mas a 4 está errada. Somente as opções 1, 2 e 3 estão corretas, verdade. Porque a 1, 2 e 3 são as verdadeiras. Então, letra D de dado é a resposta aí. Ok? Exercício 4. Analise cada item abaixo classificando como verdadeiro ou falso. Um SIG, Sistema de Informação Gerencial, deve oferecer auxílio na atividade de planejamento, organização e controle. Verdade. Além de informação gerencial, ela deve ajudar o gestor a planejar, organizar e controlar. Ele precisa de informação para isso. Um SIG oferece relatórios com extrema flexibilidade e integração com o usuário. Não. O relatório dos SIG, eles são pré-programados, pré-formatados, não tem flexibilidade e não tem interação. O usuário simplesmente escolhe o relatório, os máximos parâmetros, período e tal, e o relatório é impresso num formato pré-determinado. Então, isso aqui está falso. Isso aqui é característica do SAD e do SIE. Um SAD, vamos rememorar aqui, ó, o SAD ele está também no nível operacional, gerencial aqui, ó. Aqui eu tenho o SIG e tenho o SAD, tá? Então, o SAD tende a ser aplicado na solução dos problemas estruturados. Não. Os problemas estruturados são justamente o SIG. O SAG são problemas semi-estruturados, ou seja, algumas variáveis são complexas e são muitas as variáveis envolvidas. Então, o terceiro item aqui também é falso. O CIE está lá em cima, no alto nível, no nível estratégico, ajudando os gestores a determinar as diretrizes da empresa. O CIE oferece textos e gráficos com aspectos de relevância da empresa e da concorrência. Verdade. É verdade. Verdade. O CIE é texto, também informações gráficas, de relevância da empresa, dados extremamente consolidados, né? E da concorrência no mercado externo também. Então, assinale a única opção correta que caracteriza a correta classificação em VOF. Então, tem que ser uma resposta que tenha 1V, qualquer uma serve, 2F, só vai servir a 1 e só vai servir a 3. 3F, só essa aqui está servindo agora, essa aqui já não servia, essa aqui já não servia já pela 1. Essa aqui já não passou a servir agora porque a 3 já dá como verdadeira. Tá certo? Só para confirmar, a 4 verdadeira. Então, a resposta correta é esse número 1 aqui, que deveria ser letra A, né? Esta é a opção correta, porque a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa e a 4 é verdadeira. Então, fica VFFV. É a opção correta, é a primeira opção, número 1. Ok? Esta aqui é a correta. Bom, vamos agora à revisão básica de conceitos e exercícios da nossa aula de número 4. Nessa aula, a gente falou sobre a chegada do SAD nas empresas, como um sistema de apoio à decisão do nível gerencial, porém, ou seja, os gestores de nível médio, os gerentes, porém agora, possibilitando a eles um novo tipo de decisão. E à medida que as empresas foram evoluindo, a complexidade nos níveis aumentou. Então, o gerente hoje ele não só cuida da operação, planejamento e controle. Ele passa a cuidar também de decisões que envolvem dizer, produzo mais, produzo menos, minha produção vai atender às minhas vendas, continuo investindo em marketing, quanto eu invisto, posso reduzir a minha redução, ou a minha captação de marketing. Então, tudo isso são questões que vão envolver uma análise mais complexa, que vão envolver os problemas semi-estruturados do SAD. Já o SIG são problemas estruturados, tudo em nível de código, devidamente identificado e programado. Então, é um problema mais simples. E o CIE são não estruturados, ou seja, a cada momento é um novo problema, a quantidade de variáveis é enorme e a influência do meio no contexto é cada vez maior. Então, nós vamos ver como esses tipos de sistemas vão responder, que características eles vão ter, baseado nos tipos de problemas que eles resolvem, estruturado, semi-estruturado e não estruturado. A tendência que tem o sistema de informação de tomada de decisão para migrarem para a internet, né? Vamos ver os motivos, por quê? Né? E, na medida em que SAD e CIE o acesso à base externa, isso fomenta essa ideia de que SAD e CIE
deverão estar nas empresas cada vez mais presentes por acesso por tecnologias de internet. Tá certo? E é isso que nós vamos ver aqui na nossa aula de número 4. Analise as opções no que se refere ao contexto de migração dos sistemas SAD e SIE para o ambiente web. O uso de fontes externas facilitando-se a busca. Verdade. A internet eu tenho uma facilidade maior de buscar, por exemplo, índices econômicos, índices financeiros, tendências de mercado, dados da concorrência. Tá? Apoio a executivo. Aquelas tecnologias de inteligência artificial que a gente viu na aula 5, muitas vezes elas vão apoiar esses sistemas aqui, na busca, né, de informações específicas em um determinado contexto. Apoio a executivos quando em viagens, a obter informações da empresa. Verdade, esse é um outro motivo. O cara está sempre viajando. Se ele fosse ter isso só dentro do ambiente corporativo da empresa, quando ele viajar, ele vai ter dificuldade para acessar, né? E maior segurança da solução. Aí já fica complicado. Que a partir do momento que eu coloco aquilo disponibilizado para o acesso à internet, a segurança é justamente um quesito em que eu perco, né, pontos aí. Então, segurança não vai aumentar, não, tá? Bom, então eu tenho que ter alguma coisa que me diga que as assertivas 1 e 2 são verdadeiras, tá? Estão corretas somente as opções 1 e 2. Deve ser isso. Está correta somente a opção 2. Não, a 1 também está correta. Estão corretas as opções 2 e 3. A 2 está correta, mas a 3 está incorreta. Estão corretas as opções 1 e 3. A 1 está correta, mas a 3 está incorreta. Então, a resposta certa é a letra A. Estão corretas somente as opções 1, fontes externas, 2, executivos em viagem. No que se refere aos conceitos de internet, intranet e extranet, que nós também vimos nessa aula, né, analise as assertivas abaixo. Vamos aproveitar e revisar os conceitos. Tanto o intranet como o extranet se valem dos recursos já usados no ambiente internet, como o uso de navegadores e os mesmos protocolos de comunicação. Perfeito. É isso, inclusive, que motiva as empresas a criarem esses contextos de intranet e extranet. Ou seja, as tecnologias já são as mesmas usadas, ou seja, já tem na empresa, né, se ela usa a internet, e a gente pode otimizar e facilitar o uso para os funcionários. Intranet permite, por exemplo, que fornecedores acessam estoque dos produtos que fornecem, de forma a gerir o estoque com mais eficiente. Não, olha só. Fornecedor está externo. Intranet está dentro. Então, eu não posso ter uma intranet, uma aplicação que o fornecedor acessa. Então, isso está errado. Por quê? Porque intranet é o acesso interno pelos funcionários da empresa a informações de um portal, a sistemas da empresa e etc. Mas eu preciso estar dentro da empresa para acessar o contexto de uma intranet. Então, essa assertiva aqui ela está falsa. A extranet permite, por exemplo, que vendedores informem os pedidos fechados nas visitas a clientes. Então, o cara está lá no cliente, tá? E ele está fazendo aquele pedido, ele naquele momento ele já registra aquele pedido para um sistema, para dentro da empresa, usa o sistema da empresa. Isso sim, é uma extranet. Por quê? Porque eu estou fora e utilizando um sistema dentro, né? Então, é o que caracteriza justamente a extranet. Então, essa assertiva está verdadeira. Então, eu tenho 1 e 3 verdadeiro. 1, 2 e 3 não, porque a 2 está falsa. 1 e 3 me parece que é verdadeira. 2 e 3 não, porque a 2 está falsa. 1 e 2 não, porque a 2 está falsa. Então, estão corretas somente essas questões, as assertivas 1 e 2. Correto. Letra B. 1 e 3, perdão. Estão corretas somente a 1 e 3, que é a letra D de bola, sendo marcada nessa opção. Assinale o tipo de sistema que apoia o monitoramento e controle do negócio, possibilitando a empresa aferir o seu desempenho. Monitoramento, controle do negócio e desempenho estão relacionados com funções de gerência, né? Monitorar, controlar e avaliar o desempenho. Se a gerência pode ser ou o SIG ou o SAD. Então, morre o SPT, morre o SI e morre o SGD. Bom, se eu estou falando de monitoramento e aferição de negócio, eu estou falando de gestão, ou seja, eu estou falando do SIG. Então, letra B
SIG é que faz isso para nós. SAD tem outro tipo de utilidade. O SAD utiliza algumas técnicas de análise. A análise é incorreta. Análise what if. Se então, se isso acontecer, então, correto. Análise de sensibilidade, exatamente. Vou ver a sensibilidade de eu alcançar aquele objetivo. Análise de busca de metas, perfeito. Análise de sintonia final, isso não existe. Então, essa é a resposta correta. Então, a incorreta é justamente essa aqui. Então, é a letra D. Análise de sintonia final, não existe esse tipo de análise, né? Então, você tem que conhecer quais são os tipos de análise possíveis. No que tange aos tipos de problemas que resolvem, respectivamente, SIG, SAD e SI, ou seja, os sistemas que lidam com a decisão, assinale a alternativa correta. O SIG lida com problema estruturado, está certo. Então, qualquer opção pode estar correta. O SAD é o segundo nível. Ele não é nem estruturado nem não estruturado, ele é o meio, que é semi-estruturado. Então, essa aqui já morre, porque ele diz que o SAD é estruturado, e essa aqui já morre, porque ele diz que o SAD é estruturado. Então, até aqui, essas duas estão corretas. E o SI é não estruturado. Então, essa aqui morre, que está dizendo que o SI é estruturado. Então, essa é a resposta correta. O SIG é um problema estruturado, as variáveis são claras, definidas, e o problema é sempre aquele. O SAD é semi-estruturado, são muitas variáveis, e os problemas mudam uns poucos. E o não estruturado, são problemas completamente diferentes a cada vez que você vai estudar. O SIG não, no SAD não. No SAD os problemas são mais ou menos os mesmos, as perguntas são mais ou menos as mesmas, o que muda são as variáveis que estão envolvidas naquele momento, tá certo? Então, resposta, letra A. Nossa aula de número 5 versou sobre as tecnologias de inteligência artificial, né? Que pontos nós vimos como destaque? Nós vimos que o conceito de IA, que é o conceito da gente simular a forma como o ser humano aprende, ou seja, o sistema cognitivo humano em sistemas de computação, é o objetivo da IA. E que as tecnologias agora, por estarem mais baratas e mais evoluídas, estão permitindo que esses sistemas se adequem ao dia a dia. Antigamente era só vivia no mundo acadêmico. As principais áreas de soluções que nós vimos eram redes neurais, ou seja, estabelecer um conjunto de neurônios que podiam trabalhar em paralelo, né, para trabalhar em prol de um sistema. A lógica fuzzy, é aquela lógica que trabalha com incertezas, né, otimizações e também com questões de controle de equipamentos, né, que é uma lógica do conjunto nebulosos. Algoritmos genéticos, né, nós vimos também que permitem tirar uma série de conclusões efetivas. Realidade virtual, que permite construção de protótipos, uma realidade, simulação daquilo que ainda não existe, e agentes inteligentes. São pequenos programas, né, que têm um conhecimento, têm uma inteligência, que passam efetivamente a fazer aquela questão, por exemplo, busca de páginas relevantes na web que atendam a um determinado contexto de usuário. Tá certo? E vimos fundamentalmente os sistemas especialistas como um integrante de mais relevância da inteligência artificial. Vimos os conceitos, vimos os elementos, que é uma base de inferência, um motor de inferência, uma base de conhecimento da memória de trabalho, e vimos aplicações práticas basicamente para diagnósticos. Exercício 1. Muitas das aplicações de IA, inteligência artificial, são usadas em sites. Uma delas permite que sejam usados mecanismos de busca inteligente, adotando a melhor opção diante de uma situação. Assinale a única opção que representa o nome dessa tecnologia. Então, o mecanismo de busca inteligente são os agentes inteligentes. Um sistema que realiza de forma automatizada um diagnóstico sobre a situação de uma empresa. Diagnóstico é sempre sistema especialista, classificando-a como apta ou inapta para realizar novas contratações com base em regras pré-estabelecidas, que vão estar, né, na base de conhecimento. Recebe que nome? Então, são diagnóstico com base de conhecimento, sistemas especialistas. Assinale as sentenças abaixo sobre sistemas especialistas e, em seguida, assinale a correta. O motor de inferência é o processador em um sistema especialista que confronta os dados contidos na memória de trabalho, que vão ser os fatos que o usuário inseriu e concluídos, com os conhecimentos do domínio contidos na base do conhecimento, para tirar conclusões sobre o sistema. Perfeito. É isso mesmo que o motor de inferência faz. A base do conhecimento é a parte de um sistema especialista que contém o conhecimento do domínio do problema armazenado de uma forma de regras. Verdade.
A memória de trabalho contém algumas informações sobre o problema que são obtidas exclusivamente por inferência do próprio sistema. Esse exclusivamente matou isso aqui, porque além das conclusões das inferências do próprio sistema, a gente tem aqui também os inputs de fatos que o usuário dá. Então, o usuário, ao fazer uma pergunta, ele dá os dados iniciais dos sintomas do que está acontecendo, né, um diagnóstico. Então, o correto aqui sobre esse conceito de IA são apenas os elementos 1 e 2, que estão representados na letra D. Então, a letra D é a resposta correta. Correlacione as duas colunas, onde a primeira representa uma determinada tecnologia de IA e a segunda uma aplicação. Associe a tecnologia à sua aplicação. Então, as redes neurais, a gente viu que elas foram usadas na prática para fraude com cartão de crédito. Então, ó, o número 1 associado à letra A. Então, essas duas aqui estão no páreo. Essas aqui já morreram. Algoritmos genéticos são problemas que lidam com incertezas, né? Então, 2B. Então, de cara, só tem essa aqui para realizar. Vamos ver se ela está toda certinha. Realidade virtual. Protótipo de automóveis a fabricar. Então, 3C. Tá certo. Lógica difusa. Resolução de problemas de otimização. 4, não, B não, está errado. 4 tem que estar ligado a E aí, né? 2A, 3B, 4E e 5D. Porque agente inteligente é a busca e recuperação da informação. 5D está correto. Então, a resposta correta é a A. Nós temos que fazer um acerto aí, ó. Que o número 4, lógica difusa, está associado à letra E. E não à letra B. Tá? Letra E. Então, a resposta correta aí é 1A, 2B, 3C, até aí a letra A estava correta, porém 4E estava a letra B, nós consertamos, e 5D de dado. Então, os agentes inteligentes são busca e representação da informação. Então, na dúvida, vê as setinhas que eu fui botando aqui na associação. Então, a resposta é 1A, 2B, ih, rapaz, está errado aqui, ó. É 1A, vou botar aqui do lado da resposta, ó. 1A, 2B, 3C, 4E, 5D. Não existe opção, né, que represente essa verdade aí, ó. 1A, 2B, 3C, não existe opção, tá? Então, essa é a resposta correta, ou as setas aí. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula de revisão, tá? Eu espero que esse formato tenha ajudado a todos na identificação dos pontos relevantes das exercícios e nos tipos de exercícios que nós podemos aplicar. Veja bem, quero deixar bem claro, esses não são os tipos de exercícios que necessariamente cairão à prova. Nós não temos o mínimo compromisso em deixar especialmente claro que vai cair na prova. Eu fiz exercícios, mostrei a vocês organizações de exercícios, né, para que pudessem, esses exercícios, serem adequados para que vocês fizessem uma revisão. Então, podem cair exercícios similares, como podem cair exercícios distintos, tá certo? Não há compromisso com obrigatoriedade de que essas questões serão as típicas da prova. Apenas elucidamos a aula com exercícios, né, para não massificar o conceito, considerando que os conceitos de cada aula você já tem nas respectivas aulas. Então, o conselho que eu dou é, revejam as aulas teles de cada assunto, da aula 1 à aula 5, revejam as aulas online e aí sim, com base nisso, assistam essa aula tendo revisado tudo, tá certo? Então, uma boa prova para vocês e tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.